Olá, a ideia aqui é apresentar um trabalho, um projeto final para a disciplina de Sistema de Recomendação, professor Dr. Marcelo. Eu sou Rodolfo e meu RA está aqui embaixo. Bem, a motivação que a gente tem para trabalhar com esse assunto é que o mercado de animes ele está em crescimento, conforme o gráfico aqui, e com uma projeção muito boa para os próximos anos, né? Que esse crescimento se mantenha, né? E aí, o que os especialistas falam é que esses fãs de animes não estão só no Japão, né, que é o país de origem, mas estão espalhados ali ao longo de todo o mundo. Isso vem se popularizando cada vez mais, sobretudo porque esses animes estão sendo colocados dentro das plataformas de distribuição, por exemplo, a Netflix, né, a Amazon, etc. E nesse contexto é muito importante que a gente desenvolva um sistema de recomendação, sobretudo para trabalhar a experiência desse usuário, para a gente conseguir fazer as recomendações adequadas, com fatores que inclusive consigam detectar se existem diferenças culturais, etc. Né? Então acho que é bastante importante e relevante esse tema. Os dados que foram modelados, eles foram obtidos da plataforma Kaggle, né? Então é um conjunto de dados que pode ser obtido aqui por esse endereço. Basicamente, esse conjunto de dados ele tem 76 mil usuários aproximadamente, que avaliaram 3 mil animes aproximadamente, né? E a estrutura dessa tabela principal, ela era formada por usuário, item que no caso eram os animes, e o rating, que aí esses usuários avaliavam segundo uma escala de 0 a 10, qual era a nota, né, o quanto eles gostavam desse anime, sendo 0 não gostaram nada, 10 eles gostaram muito, né? No total, esta combinação usuário, item e avaliação somaram aproximadamente 7,8 milhões de registros, né? E aí qual foi o tratamento que foi dado para esse dado, né? Então é importante frisar aqui que foi feito isso dentro do Colab, que ali tem um recurso disponível de 13 GB de RAM e 2 vezes CPUs, né? E aqui foi um aspecto bastante limitador trabalhar com esse volume de dados em cima com apenas esse recurso de memória, né? Só que aí entrou uma parte de pré-processamento, né? Aí nessa etapa de pré-processamento estava explícito a nota, a avaliação -1, significando que o usuário específico não tinha avaliado determinado item, né? Então, esses casos de não recomendação foram eliminados da base de dados e a base final para a modelagem ficou com 6,3 milhões de registros, aproximadamente. Esses dados foram particionados inicialmente 70% para treino, 30% para teste, só que devido a esse problema de memória que estava tendo aqui nesse ambiente, a estratégia teve que mudar um pouquinho. Então, para treinar o algoritmo, sobretudo os algoritmos ali que exigiam fazer aquela questão de calcular similaridade entre itens, o próprio XGBoosting, que eu vou explicar o que foi feito também, ele sofreu com problemas de memória. Então, para contornar esse aspecto, então foi trabalhado aqui 30% para desenvolvimento e 70% para teste, né? Então, eu trago aqui uma visão inicial desse conjunto de dados de treino, que tem uma distribuição dos ratings de 0 a 10 desta forma, né? Então, tem uma moda aqui em 8, né? A média também vai estar muito próxima aqui de 8. A cobertura que nos diz, né, a quantidade de usuários que tem pelo menos N itens, né, avaliados. Então a gente tem aqui que aproximadamente 96% desses usuários tem pelo menos 5 itens avaliados e assim por diante, né, chegando aqui a 69% de usuários com pelo menos 20 itens avaliados, né. Então esse é um cenário geral dos nossos dados. Esse conjunto de dados ele veio também com metadados, né? E nos metadados presentes tinha o nome do anime, o nome completo do anime, o tipo de veículo de divulgação desse anime, se era um filme, se era
feito para TV e outros formatos, né? O gênero desses animes, né? É drama, romance, etc. Quantidade de episódios que aquele anime tinha e o número de membros que seguia a comunidade de determinado anime, né? Então, dando a entender que quanto mais membros nessa comunidade, mais popular é esse anime, né? Para tudo isso foi feito um processo de feature engineering, em que foram construídos variáveis, basicamente variáveis dummy, ou variáveis flags, né? Para conseguir transformar o que era texto em variáveis numéricas, né? Então, para cada ID de anime, foi identificado o tipo de formato de divulgação e também uma flag para marcar se aquele anime ele era de determinado gênero ou não, sendo que um anime poderia ser de mais do que um gênero, né, como esse caso aqui. Então, foram construídas 43 flags nesse conceito aqui, né? O primeiro passo para fazer uma primeira avaliação, entender um pouco do conjunto de dados, foi a construção da matriz usuário por item, né, em que o preenchimento dessa matriz ele era composto basicamente com as avaliações, e foi feito em cima disso um cálculo de similaridade usando essa métrica dos cossenos entre os animes, né, para ver quais animes eram mais parecidos com os outros, né? Então, coisa nesse sentido. As 10 primeiras similaridades. Então, para cada um dos animes foi calculado as 10 mais relevantes similaridades, né? E aí foi extraído o valor médio entre todos os animes. Então, imagina assim, para o anime A, esse anime tinha 10 animes similares. Qual que era a métrica, a distância de cosseno entre esse anime A e esses 10 outros animes, né? E aí foi feito isso para a base toda, extraída a média, né? Então, em média, o anime mais associado com determinados animes era 33%, né? Então, métricas próximas de 1 iria dizer assim para a gente tem muitos animes que são extremamente correlacionados, que não existe uma variabilidade dentro dessa base de dados. Como a gente tem uma métrica que não está muito próxima de 1, então existe uma certa variabilidade interessante aqui dentro desses animes, né? Então a questão de diversidade está presente nessa base. Então a ideia foi entender um pouquinho disso. Depois foi feita a construção de modelos preditivos. Os algoritmos testados foram filtragem baseada em conteúdo, um KNN, cuja matriz de similaridade considerou todos os metadados presentes, né, explicados ali, tanto o gênero, o tipo de filme e outras coisas. Então, esses foram os metadados utilizados para a construção da matriz de similaridade. Porém, esse algoritmo ele ficou rodando no Colab. Não foi suficiente, porque depois de determinado tempo a sessão morria. Então eu trouxe para minha máquina, que tem recursos muito semelhantes ali, e ficou mais de 24 horas executando e também não conseguiu terminar. Então não foi performático a construção desse algoritmo para esse conjunto de dados. Então o que foi feito foi a construção do algoritmo de baseline. Esse algoritmo ele é bem rápido, tanto para construir quanto para predizer. E depois foi construído um algoritmo híbrido, né, usando a técnica de XGBoost. E aí esse algoritmo híbrido contou com todos os metadados trabalhados com aquele pré-processamento como input, inclusive o baseline, o algoritmo de baseline também entrou como input desse algoritmo híbrido, né? E aí foi feito o ajuste desse modelo e os resultados estão apresentados nessa tabela aqui, né? Então, enquanto o baseline teve um erro quadrático médio, a raiz de erro quadrático médio, né, de 1,31 e 1,50 no teste, o XGBoost já teve uma performance um pouco melhor do que o baseline, né? Então, esse XGBoost a gente assumiu que foi um algoritmo interessante para manter e para ir para os próximos passos. E aí a gente começou a fazer avaliações adicionais, né? Uma das
avaliações interessantes de se fazer é com relação à relevância, né, que aquele usuário pode dar a determinado item, né? Então, para construir esse conceito de relevância, foi feita de forma subjetiva que notas superiores a 9 ou 10 no caso, era relevante para o usuário e notas menores era irrelevante, né? Então, com isso, foi possível, no conjunto de teste, construir uma matriz de confusão e extrair algumas métricas dessa matriz de confusão de uma forma global, né? Então, a gente tem aqui que uma acurácia de 72, uma revocação e uma precisão e um F1 score, que basicamente é uma combinação dessas duas métricas, né? A gente tem aqui também a matriz de confusão segmentada para cada um dos tipos de filme, e a gente vê aqui que a performance deles tende a variar um pouquinho dependendo do tipo de filme que a gente está olhando, né? Interessante a gente notar aqui que o que ficou bem baixo foi o valor da revocação, né? E o que isso significa para a gente? Significa que a gente está falando que o usuário não gosta de um filme, quando na verdade o usuário gosta, né? Então a gente está tendo um problema nesse algoritmo específico, identificar o que o usuário não gosta, né? Até as métricas de precisão estão muito boas. Quando eu digo que um usuário gosta, a chance de eu acertar está bem alta, né? Então, coisas para melhorar, que vão ser discutidas aqui na conclusão, é justamente isso, né? Então, de uma forma geral, o que foi feito, né? A gente tem que o fato de trazer recomendações adequadas contribui para aumentar o engajamento e, com isso, fidelizar os usuários. Isso é um aspecto bastante importante. Que foram construídos basicamente 2 algoritmos, sendo que o primeiro, baseline, foi usado em input e o segundo. Foram avaliadas diversas métricas com relação à assertividade, relevância, etc. E que em trabalhos futuros deve ser investigado melhor a questão do porquê que a gente está recomendando, a gente não está recomendando determinados animes, sendo que o usuário tende a gostar desses animes, né? Então é um aspecto a ser explorado no futuro. E que esses algoritmos, né, esse processo de sistema de recomendação, ele é bastante dependente de recursos computacionais. Então, trabalhar com esse ambiente de 13 GB foi bastante desafiador para esse volume de conjunto de dados, né? Então é isso, muito obrigado.